administrador e está aqui também representando esse grupo poderoso. Ora conosco. Pai querido, nossa gratidão a Ti por este sábado, pelos momentos que já tivemos aqui, onde compartilhamos e aprendemos muito, Senhor, o que podemos fazer para o avançamento da Tua causa. Amém, Pai. Eu possa estar com o pastor Carlos neste momento, iluminando para que ele possa falar um pouco, Senhor, da sua experiência, para que nós possamos também absorver coisas proveitosas para o nosso ministério diário. Amém, Pai. Os nossos pecados e continua conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém, Pai. O que aconteceu, né? O que tem acontecido nesses últimos anos? Vocês têm percebido, pelo menos eu percebi muito em Recife, na cidade onde eu moro, o aumento de moradores de rua. Será que isso tem sido comum aqui também, na região sudeste? Vocês perceberam que o número de pobres nesses últimos anos elevou-se cada vez mais? Uma pesquisa da Veja, agora recente, o número de pessoas que estão na pobreza extrema cresceu mais de 53% de 2014 para 2016. Sabe quantas pessoas vivem no Brasil com menos de R$ 387 por mês? Porque essa é a linha de pobreza para o índice mundial. É $5,5 por dia. R$ 387 por mês. Hoje, no Brasil, 1/4 da população vive com R$ 387 por mês. É incrível, são mais de 52 milhões de brasileiros que trabalham, ou seja, e que recebem, diante de apoios do governo, a rendas esporádicas, isso. O que está acontecendo a cada dia mais? Ou seja, você vê o número de moradores de rua aumentando, você vê o número de desempregados aumentando. Agora, recente, pesquisa de agora, Brasil bateu agora 12,8%, se não me falha a memória, por cento de taxa de desemprego no nosso país. Olha esse cenário. Vinculado a isso, vocês puderam ver no release que nós mandamos, há um colapso social. Você tem cada vez mais um grupo saindo dos campos e entrando para as cidades. Você tem cada vez mais, você vê isso aqui como eu vejo em Recife, a desigualdade de um shopping do lado de uma palafita. Você vê uma casa de taipa, uma casa de madeira, uma favela do lado de um bairro rico. E o que fazer diante disso? Como cristão nós podemos mudar essa geografia ou essa história? Vejam, se você parar e pensar junto comigo hoje, esse é o melhor cenário para a pregação do Evangelho. É incrível! Se eu fosse hoje estudar com você o livro de Atos, você ia ver a igreja cristã primitiva. Se você pegasse um historiador, um sociólogo chamado Rodney Stark, ele escreveu um livro chamado Crescimento do Cristianismo. E ele explica por que o cristianismo cresceu tanto no primeiro século depois de Cristo. Sabe por quê? Por causa da varíola, por causa do sarampo. Uma praga que acabou com 1/4 da população romana fez com que o número de cristãos aumentasse de forma exponencial. Aí como assim, pastor? Como assim, Carlos? Tem um edito, acreditem, tem um edito do imperador daquela época que diz o seguinte: vocês precisam se igualar aos ímpios galileus que providenciam sepultura para seus mortos e cuidam dos seus feridos. Sabe por quê, minha gente? Porque os cristãos cuidavam dos moribundos. Os cristãos cuidavam dos enlutados. Vários cristãos morreram com a praga que eles estavam tentando curar. O que acontece? O sociólogo explica, muitos pagãos morreram, poucos cristãos morreram, e muitos cristãos testemunharam tanto que pagãos começaram a se tornar cristãos. Veja, eles dizem que não houve crescimento tão forte quanto daquela época. A palavra de Deus diz que nós alcançamos o mundo, o Evangelho alcançou o mundo em 50 anos. Aí a minha pergunta é, qual a solução para hoje? Pare e pense, como é que a gente vai alcançar em 50 anos o mundo atual? Eu acredito e ouso dizer que quanto mais próximo do Novo Testamento nós formos, mais bem-sucedido nós seremos. A irmã White diz isso. Se nós utilizássemos o método de Cristo, nós seríamos muito mais efetivos em todas as nossas frentes. Então, o que eu quero propor para vocês nessa tarde? Eu queria pegar o cenário de pobreza do mundo atual, eu queria pegar o cenário de aumento da miséria entre ímpios e entre cristãos também, e vincular um outro desafio. Sabe qual é? O desafio da apostasia. Como assim, Carlos? Agora no passado, no Concílio Outonal da Conferência Geral, nós ultrapassamos a marca de 20 milhões de membros, 300 e poucos mil, em julho do ano passado. Uma vitória.
uma vitória, para vocês verem o tamanho do poder que a igreja está tendo hoje. A cada dia, nos últimos 2 anos, da Igreja Adventista no mundo, ela batiza 3.000 pessoas por dia. É um novo Pentecoste diário. Então, hoje no mundo, a média é mais de 3.000 pessoas sendo batizadas só hoje, nesse sábado. Agora, sabe qual é o desafio nosso? Vinculado a esse batismo grande, a gente tem uma apostasia grande também. Dados mundiais, de cada 5 que se batizam, 2 se afastam. Dados da divisão sul-americana, de cada 10 que batizam, 5 saem. De cada 5, 2,5. Ou seja, para o mundo nós perdemos 40%. Para a América do Sul nós perdemos 50%. Agora olha para a tua igreja lá. Vê quantos membros tem no livro de registro e vê quantos membros estão presentes no nosso principal culto. Sabe qual era o ideal, senhores e senhoras? Era que a gente tivesse mais membros no nosso principal culto do que membros do registro. Porque tem criança de colo que não é batizada ainda, tem rodo besta, tem juvenil, tem primário ainda, e fora os amigos da escola sabatina que estão lá. Quando você olha para uma igreja onde você tem quantidade de membros no registro maior do que quantidade de membros presentes, o sinal de alerta está ligado. Qual o problema? Isso acontece na maioria das nossas igrejas. Eu falo isso já há alguns meses, alguns anos, e dentro de toda a minha geografia, uma mão levantou e disse: pastor, na minha igreja nós temos mais membros no culto do que na escola sabatina, mais membros na escola sabatina e no culto principal do que no registro. Por que, serva de Deus? Pastor, aqui nós temos crianças que ainda não são batizadas. Ela falou aquilo que eu queria ouvir de toda a igreja minha. Ela falou aquilo que eu sonho, ter mais gente na igreja do que no próprio registro. Mas isso não acontece. Como resolver isso? Qual a solução? Eu vou dizer para vocês que uma das soluções está no PG Solidário. Como assim, Carlos? Pode ir passando, Rafa, pode ir passando os slides. Vocês terão acesso a esses slides também, então vocês podem ver. Eu acredito, pode ir passando, eu acredito que esse grupo menor pode ser o que vai afetar diretamente a miséria, que vai trabalhar diretamente com a miséria dos que nos cercam, e esse grupo menor vai afetar diretamente os que estão sendo afastados. Eu cresci numa igreja grande, Natal. A igreja de Natal, a minha igreja, Cidade Satélite, a que eu fui batizado, é a igreja fisicamente grande. Lá nós temos igrejas tão grandes quanto aqui. Minha igreja cabe um pouco mais de 500 membros. Sabe o que aconteceu no ano retrasado? Eles voltaram a diminuir a igreja. Por quê? Porque os membros não estão mais conseguindo encher a igreja. Tiraram 6 metros da frente para construir uma sala, tiraram a sonoplastia de cima, colocaram embaixo e reduziram o espaço da igreja. Por quê? Porque a igreja já não estava mais conseguindo ter seus bancos preenchidos. A igreja onde eu cresci. Sabe o que falta para essa igreja? Falta uma palavra de 2 letras, chamada PG. Eu conto na palma da minha mão os jovens que da minha época frequentavam a igreja, na minha época, hoje estão na igreja ainda. Sabe por que não estão? Porque na minha época, quando eu era rapazinho, não tinha um grupo de apoio para me ajudar nos momentos mais difíceis da minha vida. Existe um dado de uma convenção batista americana, de cada 78% dos jovens batistas saem da igreja batista nos primeiros 2 anos de faculdade. Aí tem um outro dado das Assembleias de Deus, também americana, onde 68% dos jovens assembleanos saem da igreja nos primeiros 4 anos de universidade privada ou universidade não cristã, pública. Quantas universidades cristãs nós temos no Brasil? O NASP, IAM, FAEMA. Nós contamos na palma da mão as universidades cristãs adventistas. Agora, olha onde é que estão os nossos jovens. Estão em universidades que não são cristãs. Logo, você vai ter um índice elevado, sabe de quê? De jovens que estão se perdendo, porque entraram no ambiente e esse ambiente conseguiu abraçá-lo de um jeito que a igreja parou de abraçá-lo. Por que eu quero propor para vocês PG Solidário como uma das saídas para que a apostasia seja reduzida e para que a gente de fato comece a integrar as novas gerações? Sabe por quê? Porque na igreja adventista, esse dado também a nível de mundo, acreditem, eles não estão saindo da igreja por causa de doutrina. Eles não estão saindo da igreja por causa de problemas doutrinários, questão de sábado, questão de comida. Não, estão saindo por ausência de relacionamentos. Qual é o maior índice de apostasia da igreja? Problemas relacionados a quem? A gente não criou vínculos, brigou com alguém, discutiu com o líder religioso,
se desentendeu com o pastor e isso fez com que ele saísse da igreja. Por que um PG solidário vai sanar, vai fechar essa brecha? Sabe por quê? Porque eu vou ter um grupo de apoio semanal, que quando eu estiver passando por necessidade, vai ter pelo menos um para olhar para mim e dizer: Carlos, eu estou orando por ti, Carlos. Carlos, eu queria dizer para você que nesse mês, você vai ser alvo das nossas orações. Nesse mês, nós vamos parar aqui e começar a te ajudar. Na minha época isso não tinha. Hoje eu conto, talvez na palma da minha mão, os que estão dentro da igreja. Olha para a tua igreja agora e vê se aconteceu o que os estudiosos dizem que vai acontecer. Eles disseram: se nós não mudarmos a nossa estrutura, em 10 anos nós teremos a metade da igreja que nós temos hoje. Eu queria que vocês olhassem para a igreja de vocês há 10 anos junto comigo. Olha se há 10 anos tinha mais membros que hoje. Se há 10 anos a sua igreja tinha mais membros do que hoje, é porque está acontecendo o que eles disseram que ia acontecer na igreja evangélica, está acontecendo em nossa igreja. Pare e pensa, será que esse ano você perdeu algum jovem quando ele terminou o ensino médio e foi fazer cursinho? Pare e pensa, será que você perdeu algum jovem nesses últimos 2 anos, depois que ele começou a fazer uma faculdade? Parece que esse dado é real e está diante de nós. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso acreditar que se eu não mudar as estratégias, talvez esse índice de apostasia de 40% a 50% vai continuar sendo evidente em muitas de nossas igrejas. Einstein tem uma definição de loucura que eu acredito nele. Ele diz que loucura, sabe o que é insanidade? É querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Ele olha e diz: é loucura você querer algo diferente fazendo aquilo que você sempre fez. Então por que eu não posso experimentar algo novo? Talvez na tua igreja o que seja forte seja a escola sabatina. O que vai acontecer agora com a escola sabatina? O que eu quero sugerir para vocês? Troca o nome PG para escola sabatina. E escola sabatina solidária. Encontro fora do encontro, como outras uniões usam, como outros campos usam. O que nós sonhamos, sabe o que é? É que eles acreditem, amada igreja, que eles acreditem que não basta simplesmente frequentar os cultos para ser saudável. Não basta. Aquele autor chamado Rick Warren tem uma frase que eu concordo com ele. Ele diz que a saúde da igreja ela não pode ser medida pela capacidade de assentos no seu principal culto. A saúde da igreja ela precisa ser medida pela capacidade de pessoas de envio, pela capacidade da igreja de enviar. Quanto mais enviamos, mais saudável ela é. Eu olho para a minha igreja e vejo ela cheia e digo: ela está saudável. Não, ela não está saudável se ela não estiver enviando. Não está saudável. Então, diante desse cenário, pode passar, Rafa, eu queria apresentar para vocês um videozinho curto para exemplificar esse método aqui, olha. Eu acredito muito nisso aqui. Vocês têm isso também como slogan. E ela diz, olha, o método de Cristo é o único que trará verdadeiro êxito ao povo de Deus. E vocês podem ver as etapas. Cristo demonstrava interesse, Cristo despertava interesse, Cristo tinha compaixão, ou seja, ele sentia a dor de... Ele sofria com, aí Cristo atendia a necessidade, ele ganhava confiança e depois ele dizia o quê? Segue-me. Olha o que acontecia quando ele fazia esse clamor. Eu conto, talvez, na palma da minha mão também os que não aceitaram. Agora olha quantos aceitaram. O que é que eu tenho feito muitas vezes? Eu tenho pulado algumas etapas, porque eu sou especialista no segue-me. Eu sou especialista no vem e veja. Agora, sabe o que eu quero desafiar você hoje, como PG Solidário? Partir para o vai e conte. Eu queria desafiá-la a mudar. A gente precisa experimentar algo fora das 4 paredes. Eu digo para vocês que a igreja dos sonhos de Deus, ela é uma igreja que celebra nos templos. Ela é uma igreja que edifica nas casas, mas ela também é uma igreja que assiste as pessoas nas ruas. Lá na minha geografia, PG é muito forte. Eles trabalham muito com um pequeno grupo. Quem já passou por lá pode conhecer que nós temos PGs em todas as nossas igrejas. Algumas igrejas nós temos o ideal, quase todo mundo num pequeno grupo, quase todo mundo sendo pastoreado. Outras ousam dizer para mim que todos estão sendo pastoreados dentro de um PG. Isso é muito positivo, Deus seja louvado por isso. Mas reunir sexta-feira somente não dá. Não é suficiente. Sabe por quê? Porque vários líderes me procuraram no passado. Pastor, eu reúno toda sexta-feira à noite. O meu pequeno grupo é integrado com a escola sabatina. Pastor, a gente está aqui, mas está faltando algo mais. O meu PG, todo mundo tem a lição de escola sabatina. Nós somos assinantes, mas está faltando algo. Eu disse, eu sei o que está faltando.
uma palavra de 3 letras chamada rua. Como assim, Carlos? Está faltando, eu sei o que está faltando para você. É uma palavra de 3 letras chamada rua. Quantas vezes vocês saem para as ruas durante o mês? Como assim, pastor? Quantas vezes você já experimentou abençoar alguém fora das suas 4 paredes durante o mês? Como PG? Pastor, a gente nunca fez isso. Experimente e depois vem me dizer. Veja isso na sua igreja. Quantos têm um ministério fora da igreja durante as atividades do mês? Vejam, minha gente, eu parei de ir para o orfanato. Sabe por que eu parei de ir para o orfanato? Porque eu quero ser pai. E toda vez que eu ia para o orfanato, eu queria trazer os 2. Eu disse, não dá certo não, amor, vamos parar do orfanato. Porque a gente vai lá para abençoar e sai de lá abençoado. A última vez que eu fui no asilo, eu saí de lá, a primeira pessoa que eu liguei foi para meus pais. Papai, eu quero só lhe dizer que te amo. Mamãe está por aí, mamãe, quero só lhe dizer que lhe amo. Por quê? Porque eu acabei de ser tocado pelos velhinhos do asilo tal, em Piedade, em Recife. Eles precisam experimentar isso. A nossa igreja precisa experimentar um encontro fora das 4 paredes da igreja. Nós precisamos estimular eles a acreditarem que, como cristão, a pregação é muito mais do que palavras. Eu separei um vídeo aqui, pode passar, Rafa? Fale, irmã Jaqueline. Quem não conhece a irmã Jaqueline, meu irmão, ela é a nossa, eu digo que é associada da Divisão Sul-Americana para assuntos de ministérios especiais. Bem, a senhora de Deus. Eu só gostaria que a gente colocasse assim o seguinte: muitas vezes a gente tem medo do desconhecido. Como eu trabalho com pessoas com deficiência, eu vejo isso muito claramente. Então, às vezes, a igreja não sai para a rua porque ela tem medo do desconhecido. Tá certo. Eu tenho um pequeno grupo, eu concordo com a senhora. O meu pequeno grupo na minha união é com o meu presidente, é com o meu secretário, meu tesoureiro, são os departamentais de lá. E a gente decidiu esse ano fazer diferente do ano passado. Ano passado, dos 10 meses, nós saímos 3 para as ruas. E no último mês, em dezembro, nós entregamos uma cesta básica, fizemos uma ceia de Natal e distribuímos para uma família, todo o nosso PG para uma família. E de lá a gente decidiu, o ano que vem a gente vai ter que fazer isso todo mês, alguma coisa todo mês. Eu queria que vocês olhassem para esse vídeo aqui, antes de clicar. Esse vídeo aqui a gente decidiu no mês passado abençoar 35 famílias com cestas básicas. Como assim? Reunimos os departamentais e dissemos, quanto a gente pode contribuir para ajudar uma família tal. Cada um pode contribuir, tá? Juntamos aqui o valor e compramos 35 cestas básicas. E agora vamos ajudar. Liguei para um pastor. Pastor, você tem alguma comunidade para a gente abençoar? Tem. A comunidade é essa aqui. Veja o que é que aconteceu lá. Pode clicar, Rafa, vê se... O Jesus fazia quando chegava nos lugares. Ele abençoava as comunidades, ele abençoava as famílias. Com a palavra e com o pão. O método de Cristo era se misturar com as pessoas onde elas estavam. Nas praças, nas ruas, na beira-mar, no templo. Aqui nós estamos com a camisa do pequeno grupo nessa comunidade aqui em Recife, porque nós acreditamos que além dos templos nós temos uma grande missão. Nós alimentamos as pessoas com a palavra, mas nós precisamos também servir de amparo, de um ombro amigo, de um braço estendido. Essa é a grande proposta do Evangelho, isso faz sentido, isso dá vida a todos nós. Boa noite. Apressado esse rapaz, né? A pressa é amiga da perfeição hoje, viu? Esse grupo aqui, que tá com um PG bem grande, tem uma atividade mensal para fazer. E sabe qual a atividade mensal desse mês? Abençoar alguém com o nosso Senhor Jesus Cristo através do pão. Então, por isso que a gente trouxe para vocês hoje o pão. A gente queria mostrar para vocês que o nosso Deus ele é poderoso. Ele não só transforma a nossa vida, como também traz bênçãos materiais para a nossa casa. E quando vocês receberem o pão hoje, acreditem, é o Senhor enviando para vocês. Que Deus abençoe, viu? O nosso PG está aqui na comunidade do Caíque, em Pernambuco, e nós estamos cumprindo o desafio do mês. E nós queremos desafiar o teu PG a colocar o coração no desafio de março. Projeto Ágape. Distribua pão e água para quem precisa. Deus te abençoe. Grande abraço. Maranata. Isso aqui foi um vídeo de 1 minuto e pouquinho para propaganda para os outros PGs. Dá só um clique, passa.
Isso, só passa o slide. Vejam o que aconteceu. Isso aqui foi uma bênção para mim. Uma bênção, porque a gente vai lá para abençoar e uma senhorinha sai do nada, cabelo todo despenteado, olha para a gente e diz: eu queria dizer para vocês que meu filho foi assassinado há 10 dias. E há 10 dias eu venho para esse auditório aqui, e todos os dias que eu venho aqui eu ouço a palavra do Senhor. Volto para casa cheio, mas o que estava faltando na minha casa era 1 quilo de feijão. O que estava faltando lá em casa era alimento. E hoje, chorando, ela para mim e diz: hoje eu vou ser duplamente abençoado, porque eu recebi a palavra e estou recebendo o pão. Mas valeu cada segundo. Valeu cada minuto. Eu preciso acreditar e mostrar para a minha igreja como seria positivo se eles, de forma organizada, atuassem na comunidade pelo menos uma vez por mês. Saíssem de suas igrejas pelo menos uma vez por mês. Volto a dizer, por que tanto pobre? Por que o aumento da pobreza? Não, por quê? Será que o evangelho não poderia entrar? Acreditem, como é que eu vou pregar uma esperança futura se eles não acreditarem numa esperança para hoje? Eles precisam entender que a esperança para o dia de hoje e logo depois apresentar a mensagem de esperança para eles. É tentar chegar perto do método de Cristo. Eu vou ganhar tempo. Aqui é a parábola do bom samaritano, vocês lembram? Esse PowerPoint traz aqui pelo menos 7 princípios para a parábola do bom samaritano. Vocês terão acesso a esse PowerPoint. Pode passando, Rafa, a gente vai ganhar tempo aqui, mas só para vocês lembrarem. Vocês lembraram o que aconteceu com o samaritano. Vocês viram ali um sacerdote, um levita. O sacerdote olha o moribundo e passa para o outro lado. O levita olha o moribundo e passa para o outro lado. A irmã White diz que o levita olhou para trás, lamentou. Não era para ter passado por aqui. Olha para o percurso que faria atrás dele. O levita simplesmente olha para o moribundo e passa de largo. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam talvez vindo ou indo de serviço de culto. Eram os homens responsáveis era responsável para abençoar o povo agora, na humanidade. Se tivesse alguém mais perto de Deus, nos dias atuais, onde aconteceu essa parábola, seriam os samaritanos, seriam os levitas e os sacerdotes. Existe uma lei judaica até hoje que é proibido um judeu não ajudar outro judeu. Aí você olha um judeu morrendo e um sacerdote, um levita passando de lado. Aí sabe quem que vem para ajudar? O samaritano. Quais são os samaritanos atuais hoje? Quem é que tem abençoado as pessoas hoje? Eu não tenho nada contra os espíritas, mas eles fazem aquilo que era para eu fazer. Um jovem lá para mim e diz: pastor, é proibido eu ajudar aquele rapaz que no sinal está querendo arrecadar fundo para ajudar o próximo. É proibido, é pecado você não ajudar. Os samaritanos atuais hoje estão fazendo aquilo que era para os cristãos fazerem. Servos de Deus é um exército poderoso que nós temos. Tem um pesquisador bíblico que diz: nós temos um exército de voluntários. Se nós fôssemos para as ruas, a coisa mudaria de cabeça, o mundo mudaria de cabeça para baixo. Para mim, o maior argumento a favor do cristianismo é ser cortês, é ser amigável. É lembrar o que a irmã White disse em outro livro: se nós fôssemos mais bondosos, piedosos, misericordiosos, compassivos, onde hoje a um batismo haveria uma centena. O que ela quer dizer com isso? Nós precisamos levar nosso povo para fora. Porque o PG Solidário vai integrar gerações atuais e futuras. Por quê? O PG Solidário vai fazer isso. Sabe por quê? Porque vai colocar no coração do novo membro, vai colocar no coração do membro antigo, que ele está aqui para abençoar a vida de alguém. Pare e pense a última vez que você foi abastecer o seu carro. Por que você abasteceu o seu carro? Pastor, é simplesmente para eu poder rodar um pouquinho mais no carro. Não, você foi abastecer seu carro por causa do frentista. Esses dias fiz uma semana de oração junto com toda a equipe da União em Fortaleza. E lá nós conhecemos a Dona Verônica. Dona Vera, a barraca da Verônica, estava lá. Quando ela soube que a gente era pastor adventista, mas que coisa boa, tem 2 fornecedores meus são adventistas. Terminamos, brincamos, mas no final eu fui comprar castanha, não foi por causa da castanha não. Eu fui comprar castanha por causa da Dona Verônica. Eu preciso encarar a realidade que os meus encontros com pessoas que não são da minha igreja foram colocados para que eu possa abençoar a vida deles.
Hoje tivemos um verso bíblico de Gênesis 12, 2, 3. Alguém está com a Bíblia aí? Pode abrir? Gênesis 12, 2, 3. Começa a encarar. Pode passar, eu quero o próximo vídeo. Eu quero, enquanto vocês abrem, ela vai já colocando no próximo vídeo. Gênesis 12, 2 e 3 é para todo cristão. Essa promessa é para o cristão atual. Era para Abraão, que não era nem Abraão ainda. Era Abraão. Essa promessa pode ser aplicada para a minha vida. Está aberta? Me presta aqui, Sérgio, sua Bíblia. Na tua versão diz o seguinte, na versão dele, Gênesis 12, 2, 3. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É acabar a ideia de que eu como cristão tenho que ser o carrancudo demais, eu como vizinho eu sou o mais chato, eu na minha repartição do trabalho eu sou rejeitado por todos. Nós temos uma igreja num lugar lindo chamado Fernando de Noronha, lá na nossa geografia. Eu fui fazer um final de semana em setembro do ano passado lá em Fernando de Noronha. Uma das minhas líderes me procura e diz, pastor, ore por mim, porque meu irmão disse que só não é adventista por minha causa. Como assim? Ele só não é adventista por minha causa. Eu disse, a senhora sabe por que é, não é? Pastor, não perdoe, não, pastor. Eu sou dura demais. Eu preciso mudar. A senhora sabe que ele só vai ser cristão no dia que a senhora se portar de forma diferente. Minha gente, serviço para mim é a linguagem universal do Evangelho. Eu usaria inverter o nome, em vez de ser salvação e serviço, ser serviço e salvação. Eu usaria acreditar que solidariedade vem antes da palavra. Eu acredito que se nós servíssemos mais, nós teríamos nossas igrejas mais cheias. Eu queria que vocês vissem esse vídeo aqui. É de uma igreja de classe alta nossa em Fortaleza. Ela trabalha com uma igreja para um público específico e eles têm um pequeno grupo. E esse vídeo foi gravado na casa de uma das irmãs do PG, porque eles não conseguiram gravar na favela. Os donos da boca não permitiram tanta gente entrar na favela para gravar esse vídeo. Veja o que é que eles fizeram lá. Clica, por favor, Rafa. Não, volta lá e clica no play. Isso. Imagine um grupo de bons amigos que tem um encontro marcado uma vez por semana. O pequeno grupo Passaré proporciona momentos de comunhão, troca de experiências e relacionamento entre seus membros. Tendo como missão fazer o bem, o pequeno grupo adotou a família da dona Rosenilda e desde então a tornou seu ministério. Um ministério que começou na amizade. A amizade surgiu quando eu os conheci. Primeiro eu conheci a mãe e as filhas. Elas sempre passam aqui na rua porque elas reciclam o lixo dos condomínios, né? Elas são recicladoras. E eu vendo elas passando com aquele carrinho e eu levei um lanche para elas. E corri, chamei e a partir desse momento foi o primeiro encontro, né? Nunca tinham me reconhecido porque eu trabalho com reciclagem. Aí os pessoal via, né? Nunca fazia de conta que não estava vendo ninguém. Aí pronto, tudo mudou. Graças a Deus. Até que quando em 2016 o PG Mais Tali lançou um desafio para os grupos. Eles lançaram a seguinte situação, o PG ele tinha que realizar uma ação social. Então, quando surgiu a necessidade de fazer uma ação para o desafio do PG, a gente imaginou logo a família, né? E aí a gente foi convidá-los e tudo para poder fazer parte desse momento. No final do ano promoveu essa ação, a gente fez uma ceia bem bacana, a gente convidou pessoas, amigos e a gente fez uma grande ceia. E nessa ceia de Natal a gente fez um momento de oração, passamos a palavra, trouxemos, além de uma ceia legal, a gente também trouxe presentes, a gente disponibilizou algumas coisas para que a gente pudesse tanto se agraciar como agraciá-los pelo dia em que eles nos vieram representar. A primeira vez foi uma surpresa para mim, primeiro ano que eles fizeram foi uma surpresa. Quando eu cheguei lá no condomínio eu não sabia nem o que é que eles iam, era só uma palestrinha que eles iam fazer com a gente. Quando eu cheguei lá, foi aquelas coisas bem muitona. Quando foi esse ano, ele foi lá onde eu moro, na minha casa.
E aí a gente levou carro, levou presente, e nós fizemos uma serenata enorme. E o que impactou a vida da família e daquelas pessoas que estavam na redondeza, porque todos saíram para dar uma olhada, para ver e se emocionaram. Foi muito lindo. E aí a gente fez uma cesta também bem bacana e fomos deixar na casa deles. Quando nós tivemos o contato de ir até a casa deles, a gente abraçou a causa mais ainda. Essa família que eu estou conhecendo estão transformando a minha vida, a vida da minha família também. Na verdade, não mudou apenas a vida deles, mudou a nossa vida também, porque a gente passa a sentir um pouquinho da felicidade que Deus sente, a olhar assim para a terra e ver os filhos se ajudando e se eu tenho oportunidade, eu posso andar a segunda milha e fazer mais pelo meu irmão, muda completamente. Então a nossa missão como pequeno grupo, transpassar aquilo que a gente prega lá dentro da nossa igreja, daquelas 4 paredes, que é pregar o evangelho e ajudar as pessoas nas suas múltiplas necessidades. Vejam, isso é um testemunho. É um testemunho, mas, pastor, eles aqui são da alta classe, eles têm condições. E para o membro de um pequeno grupo que é simples, minha gente, tem sempre alguém passando mais necessidade do que alguém. Tem sempre alguém passando necessidade maior do que a nossa. Não pense, a gente tem pequenos grupos lá que a ajuda é chegar na casa do vizinho mais pobre e pelo menos uma vez por mês mudar a cara da casa deles. Eles não têm questão financeira, eles vão lá simplesmente abençoar o vizinho. Então, qual é o meu desafio para vocês hoje? Eu vou entregar para vocês um formulário, está assinado. Eu não consegui imprimir, no meu tempo de imprimir o não assinado. Mas você pode passar um risco, eu vou mandar para vocês o não assinado, para vocês utilizarem isso de forma sem apresentar união alguma para vocês. Aqui é um formulário pode passar um, aqui é um formulário de identificação de ministérios. Pastor, eu quero que o meu pequeno grupo tenha um ministério solidário. Eu quero que ele de fato atue na comunidade. Eu queria que eles, pode pegar um, eu queria que eles fossem para as ruas. Se você olhar, faltou ali, pode passar aqui. Se vocês olharem aqui, olha, são perguntas simples, ó, tipo, quais poderiam ser as três maiores necessidades das pessoas que vivem ao redor? Tem tudo nesse PowerPoint também, minha gente. Vocês vão ver as perguntas. Pode passando, Rafa, já serão os últimos slides. Você pode passando aqui, acho que vai ter um vídeo aí antes só. Vocês vão ver aqui, ó, quais são os possíveis hobbies das pessoas que trabalham, habilidades naturais ou adquiridas dos membros do seu PG. Pode fazer essa pesquisa aqui no final. A gente sugere para você, está aí no PowerPoint também, você vai receber. A gente sugere 77, são 76, né? 76 ministérios que podem ser adotados pelo teu pequeno grupo. Você pode escolher um desses. Agora vejam, é mostrar para eles que o âmbito para impactar a humanidade, senhores e senhoras, está no âmbito da ação. Eu gosto de uma frase de Francisco de Assis, que é padre, e ele diz o seguinte: prega o evangelho o tempo todo, Carlos, e às vezes as palavras. A irmã White olha para mim e para você e diz no livro Parábolas de Jesus: a glória do céu consiste em erguer o caído e confortar o desafortunado. Veja, olha o que ela diz: antes de entrar em contato com a divindade, você precisa entrar em contato com a humanidade. Aí você me pergunta: Carlos, esse sermão é pregado há quanto tempo? Eu sou pastor há 10 anos, mas sabe quanto tempo eu falo de solidariedade? Sabe quanto tempo eu falo de rua? Há pouco mais de 3 anos. Porque parece que durante esses últimos 10 anos, os 7, tanto como pastor, já como MIP de União, eu acreditava que era suficiente o que eu fazia dentro das minhas 4 paredes ou nas minhas séries de conferências públicas. Por muito tempo eu dissociei o braço da solidariedade do meu ministério. Eu esqueci que se Deus me colocou onde eu estou, sabe para que é? É para que eu abençoe alguém de fato. Eu preciso acreditar nisso. Essa aqui foi uma outra ação, Rafa. Tenta colocar. Uma outra ação curta, essa é 1 minuto só do Instagram. Isso aqui foi nossa primeira ação desse ano, foi em fevereiro. Nós queríamos fazer a campanha da oração das 10 horas, dos 10 dias de oração e das 10 horas de jejum. Então nós convidamos também, estão nossos administradores, vocês vão ver na imagem, está ali o nosso presidente da União, está ali o nosso departamentais. Para que a gente falou isso? Porque nós precisamos ser um exemplo.
Não, ninguém nunca fez, experimenta você fazer. E agora usar um sábado, para você testemunhar do que foi feito. Essa semana eu tive um encontro na divisão, e há 4 anos eu vou na divisão, há 4 anos. Sabe por que esse encontro foi o encontro mais especial da minha vida na divisão? Passei 4 dias lá como passo todos os anos. Foi porque eu ouvi testemunhos reais de servidores trabalhando em prol dos outros. Olhar pessoas que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas eles estando servindo, aquilo inflama nosso coração. Eu queria terminar, pode passar, Rafa? O desafio do PG Mais Style desse mês foi monte uma tenda de oração e pergunte, posso orar por você? E nós fizemos com o nosso pequeno grupo essa ação e eu posso dizer para você que foi uma bênção. Chegar ali na estação de metrô de Porta Larga e perguntar, distribuir água, representando ali o nosso Senhor com a água da vida e perguntar, posso orar por você? Foi uma vitória. Muitas pessoas orando, muitas pessoas se emocionando, 2 pessoas tomaram decisão de voltar para a igreja naquele dia. Nós queremos ver todos os pequenos grupos de jovens colocando o coração no desafio desse mês. Nós precisamos orar pelas pessoas. O que eu posso dizer para você, quando a gente sai para abençoar, quem é abençoado é a gente. A Igreja do Sonho de Deus é uma igreja que celebra nos templos, que edifica nas casas, mas é uma igreja também que assiste as pessoas nas ruas. Lembrando que o poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve. Pastor Lucas falou ontem de trabalho, e aquele livro que ele citou ontem, Fé e Trabalho, me fez refletir muito. É um livro que eu li faz 2 semanas, é recente, livro recente. Pode passar, Rafa. É um livro recente, que eu li recentemente, mas uma das frases que me impactou, e eu acredito que tem que impactar a nossa igreja, é que trabalho é dado pelo Senhor para a gente ser as mãos de Deus, ou os dedos de Deus para abençoar as pessoas. Eu preciso encarar trabalho como muito mais do que ganha-pão. A nossa igreja precisa entender que ela pode exercer um ministério aonde ela está. Eu preciso encarar a realidade que a igreja cristã primitiva crescia tanto. Sabe por quê? Porque a igreja de Atos, capítulo 2, versos 42 a 47, depois você confere, era uma igreja que tinha simpatia do povo. Era uma igreja que atendia a necessidade do povo, estava de casa em casa, comia e partia o pão juntos. Era uma igreja forte na comunhão, está certo, uma igreja forte no relacionamento, está certo, mas era uma igreja que tinha uma missão, um senso de missão incomum. Pode entrar. Eu termino citando ele. Eu não coloquei no PowerPoint, mas eu preciso encarar essa realidade. Olha, uma das esperanças para a nossa sociedade fragmentada é a redescoberta do conceito de que todo e qualquer trabalho humano não é uma simples tarefa, mas é um chamado. Lutero, Calvino, os reformadores defendiam que todos os tipos de trabalho, até mesmo secular, eram chamados de Deus, tanto quanto monge e sacerdote. Eu queria dizer para você que quando trabalhamos, somos os dedos de Deus, os agentes do seu amor providencial aos outros. Hoje eu queria dizer para vocês que eu posso restaurar as feridas dessa cidade. Eu posso restaurar as feridas da minha sociedade, as feridas dos moradores da minha rua. Eu cresci numa igreja onde o meu vizinho do lado, se eu ligasse o som alto, ele denunciava. Essa mesma igreja, se eu colocasse o carro na frente de sua garagem, ele chamava o guincho. Eu, como jovem, disse por várias vezes, esse vai para o inferno com tripa e tudo. Esse é usado por Satanás. Esse aí vai para o inferno. Quantas vezes eu disse isso? Sabe quantas vezes eu disse para eles, estou orando por vocês na quarta-feira? Sabe quantas vezes eu disse para eles, no culto de domingo aqui nós estamos orando por vocês? Eu queria pedir desculpa a vocês, porque antes de ser igreja, esse terreno aqui era baldio e vocês viam o pôr do sol todos os dias. Tinha um vento lateral alto que fazia a casa ficar ventilada e hoje, com o pé direito de mais de 10 metros, acabou isso tudo na vida da tua família. Quando você abre, você vê parede. Eu nunca me desculpei com eles.
Hoje, sabe qual é o meu sentimento? É que se minha igreja está ali é para abençoar os meus vizinhos. Se eu estou ali, sabe para que é? Se eu tenho um pequeno grupo ali, sabe para que é? Para que seja um ponto de luz para abençoar todos eles. Agora, eles precisam saber isso. Volto a dizer para vocês, as palavras são importantes, mas o exemplo é fundamental. Dizer às pessoas a verdade sem amá-las, líderes, não vai encorajá-las nunca a aceitar essa verdade. Nessa tarde, eu proponho para vocês um PG solidário. Eu acredito que se nós formos para as ruas, nós iniciaremos uma revolução. Amém. Acredito eu, parecida com aquela que os apóstolos vivenciaram. Eles foram os que começaram. Eu preciso terminar. Lá foi a igreja cristã primitiva. Nós somos hoje a igreja cristã remanescente. Eu preciso acreditar que é nessa geração que ele volta. Mas para que isso aconteça, basta 20 milhões de adventistas uma vez por semana abençoar alguém. Basta 2 milhões de adventistas na América do Sul abençoar a vida de alguém pelo menos uma vez por semana. Sabe qual a condição única e necessária para que o mal reine nesse mundo? Homens de bem, mulheres de bem, como eu e você, não façamos nada. Que Deus nos ajude, que a gente acredite que eu consigo integrar as novas gerações, sabe como? Colocando para eles, no coração deles, que eles precisam ter um grupo de apoio e que esse grupo de apoio precisa ir para as ruas. Que Deus abençoe. Amém.